O capítulo 6 do livro de Daniel, ele resume bem toda a ênfase do mês de outubro. Nossa ênfase é vida devocional, ouvir de Deus, falar com Deus através da oração, dos jejuns, das meditações diárias e poder ter, sim, uma base vinda de Deus para as decisões que precisam ser tomadas diariamente na nossa vida. Nós vamos perceber, não só pela leitura, mas também pela explanação do capítulo 6 de Daniel, como uma vida devocional pode ser decisiva em circunstâncias tão adversas como é o caso aqui. Quero então o capítulo 6 ler, versículo 7 até o versículo 11, que vai dizer assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Estamos aqui diante de uma maldade em que Daniel será acusado por orar 3 vezes ao dia. O texto anterior, no capítulo 6, no versículo 3, diz que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então, nós já sabemos por que esses homens, malvadamente, perversamente, eles acabam encontrando uma maneira de tirar Daniel da disputa e colocá-lo na cova dos leões. É muito terrível todo esse drama ou essa conspiração contra esse homem. Eles haviam procurado encontrar algo que pudessem acusar Daniel, mas não haviam encontrado, a não ser no fato que Daniel orava 3 vezes ao dia, e por isso ele não só foi acusado, como também foi levado para a cova dos leões. Quero falar um pouquinho sobre essa dedicação de Daniel a Deus. É evidente que ele voltou para casa mesmo depois de ter conhecimento da nova lei do castigo por desobedecer-lhe. Todavia, o texto indica que, apesar de qualquer angústia mental que possa ter experimentado, ele agiu como costumava fazer. Embora não seja mencionado como ele aprendeu esse costume, podemos supor que seus pais tiveram parte em estabelecer princípios piedosos para a sua vida, como nós podemos ver pela leitura, que era uma prática dele orar 3 vezes ao dia. O texto vai nos dizer no capítulo 6, versículo 14, olha que interessante. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Capítulo 6, versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões.
quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu ao rei: vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que extraordinário! E também o que o rei vai determinar, versículo 25 desse capítulo. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando o decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Ciro, o Persa. Eu já caminho aqui para concluir o áudio dessa meditação, desse dia extraordinário, e não tem outro caminho mais extraordinário para a vida de um servo de Deus que não seja ter tempo de qualidade com Ele. Então, que hoje seja esse dia para ouvirmos a voz de Deus e podermos fazer boas decisões para o louvor da glória dele, para o nosso crescimento e para a melhoria do mundo, onde quer que estejamos. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.